Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a você e a sua família. Nesse momento teremos um momento de oração, palavra para o dia, no dia 18 de maio de 2020. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Senhor e buscamos do Senhor a graça, o poder e a unção, e a tua palavra, Pai amado, seja conosco nesta manhã, nos fortalecendo em mais uma palavra para o dia, para animar o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês, nesse dia maravilhoso que iniciou. O final de semana foi meio turbulento, desde a semana passada, né? Chuvinha, frio, mas hoje o sol nasceu com uma intensidade tremenda, o dia está maravilhoso. E para compartilharmos a palavra nesta manhã, em nome de Jesus, quero deixar com você esta meditação. Salmo 40, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor nos falando diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 40, versículo 1. Esperar com paciência. Esperar não é fácil. E a Bíblia ainda diz que nós temos que esperar com paciência, o que torna mais difícil ainda as coisas. Esperar é uma coisa, esperar com paciência é outra, totalmente independente. E esperar com paciência é algo que nos reporta a pensarmos no Senhor. O que é esperar com paciência? Então quero exemplificar: quando você sai para algum lugar e você não tem carro, você não tem nenhum tipo de condução e você espera um ônibus, e você só tem aquela condução para ir lá para sua casa ou para o destino que você quer. E você tem que estar ali esperando. Isso não é só esperar, você tem que esperar, não tem como. Você precisa daquele horário, daquele veículo, daquele ônibus para chegar até o seu destino, seja a sua casa, seja outro lugar que você for. E aí você tem que esperar, Então é isso. Você pode esperar com raiva, xingando, falando, gesticulando, murmurando, ou você pode esperar com paciência, sabendo que nada será diferente. Se você brigar, xingar, o veículo vai passar sempre naquele horário. Então você sabe que ele vai passar naquele horário. Ele atrasou. Não adianta você brigar, xingar, falar, porque ele vai passar. Se ele não passou no horário, você só tem aquela condição, você só tem que esperar. Então esperar com paciência, irmãos, é esperar aguardando a promessa do Senhor se cumprir sobre as nossas vidas, sabendo que ela vai se cumprir. E o grande diferencial para nós é esse: vai se cumprir. Nós temos que crer nisso. Se Deus prometeu, vai cumprir. A palavra dele sobre as nossas vidas vai se cumprir. Seja para juízo, seja para a glória, vai se cumprir sobre as nossas vidas. E nós, então, precisamos entender o momento em que ali o salmista Davi, ele diz: olha, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele fala que uma condição em que ele estava e Deus o tirou. Ele diz assim, versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olha, irmãos, tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter uma consciência plena. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que serve ao Senhor, aquele que é filho, aquele que busca a presença do Senhor, ele tem que ter certeza de uma coisa. A Bíblia fala sobre tantas e tantas situações e circunstâncias, e em Mateus principalmente, em 2 Tessalonicenses, em Apocalipse, fala tanto sobre isso, sobre a volta de Cristo, sobre o tempo da tribulação, o tempo das dores, o início pré-milenista, pós-milenista, amilenista. Olha, isso não importa, isso é a teologia. O que nós precisamos saber é o que? Não vou defender aqui a posição, eu sou isso, eu sou aquilo, não. O que eu estou falando, o que eu vou defender toda a minha vida é que a fé nesta palavra de Deus, ela se cumprirá sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então a fé ela vai se cumprir na minha vida a partir do momento em que eu confiar na minha fé, em que eu tiver essa paciência para esperar no Senhor.
Dias piores virão? Sim, dias piores virão. Não é agora, irmãos, não é esse período, não. Porque a Bíblia fala no princípio das dores. Mas uma coisa que nós temos que ter no nosso coração firmado. Eu e você precisamos ter firmado no nosso coração sempre. Sempre, irmãos. Nós precisamos firmar no nosso coração. Olha bem. A circunstância que nós estamos vivendo aqui, nesse tempo, virão outras perseguições? Virão outras tribulações? Virão, porque a Bíblia diz que virá. A Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o anticristo, a Bíblia fala sobre tantas coisas nesse sentido. Mas agora, esse momento agora é esperar com paciência. Por quê? A nossa fé vai ser aviltada? Vai, porque a palavra de Deus diz que vai. Não é porque um homem está dizendo não. A nossa fé vai ser aviltada? Vai. Vão perseguir a igreja? Vão perseguir a igreja. Porque a igreja é a resposta do Senhor sobre a face da terra. Não estou falando de uma placa. Igreja não salva. Ponha no seu coração isso. Igreja não salva. A igreja vai ser salva. Qual igreja vai ser salva? Aquela que é o corpo de Cristo. Não é uma placa, uma determinação humana ali, olha, desígnios humanos, ali situações humanas, liturgias de culto, doutrinas. Não é isso que vai mudar. Não é isso que vai para o céu. O que vai para o céu é uma igreja chamada Corpo de Cristo. Essa vai para o céu. Essa vai subir para a glória. Então, a igreja não salva. A igreja vai ser salva pelo Senhor quando Ele voltar para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Então, irmãos, esperar com paciência. Mas olha bem, nós temos que entender o processo de Deus nas nossas vidas. Olha bem, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha a mudança que houve na vida de Davi quando ele confiou no Senhor. E pôs um novo cântico na minha boca. Olha a mudança, a renovação de pensamentos. Então Deus estava nesse negócio, Deus estava ali fazendo sobre a sua vida, e ele reconhece isso. Em versículo 4 ele termina dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não se respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Então nós temos que ter firmado no nosso coração isso, irmãos. Virão outras perseguições? Virão outras situações? Virão. Então não acomode seu coração nessa não, não fique só firmado nessa não, que virão coisas piores ainda, porque a Bíblia diz isso, que virá, é o princípio das dores. A grande tribulação vai vir, porque a palavra de Deus diz e ela vai se cumprir. Se nós vamos antes ou depois, não sei, mas nós estamos vivendo o princípio das dores, o que a Bíblia nos diz. Então, irmãos, o que nós temos que agora é firmar a nossa fé. É firmar a nossa fé. A nossa fé tem que ser o equilíbrio das nossas vidas. A nossa fé tem que ser o equilíbrio entre o natural, o físico e o espiritual. O emocional, ele vai vir, sim, e a fé vai controlar o emocional, a fé vai controlar o espiritual, a fé vai controlar o meu físico, vai, porque eu preciso disso. Então nós precisamos ter fé, e é nessa fé que eu quero firmar o meu coração nesta manhã, trazendo para você essa palavra. Olha a mudança que houve na vida de Davi, e ele fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E é isso que eu quero te convidar hoje, a colocar a nossa confiança, a minha e a sua, diante do Senhor, através da oração, da fé, do jejum, através da busca, da leitura da palavra, a ouvir uma mensagem, porque a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é por isso que eu não quero expressar uma opinião humana. Estou me atendo àquilo que a palavra de Deus ensina, e essa palavra, desde os primórdios da minha vida, eu sempre fui ensinado que essa palavra era a palavra de Deus, que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu creio nisso desde meus tenra idade. E olha que já passaram-se muitos anos. Então Deus, Ele tem um princípio sobre as nossas vidas. Minha mãe me ensinava que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu cresci com isso. Eu cresci entendendo que esta Bíblia é a palavra de Deus. E é nela que eu creio. Então, irmãos, é ela que eu prego. É por ela que eu quero viver. Eu quero viver da minha pregação, como nós já falamos antes. A minha pregação não derrota o meu inimigo. A minha pregação não derrota Satanás. O que derrota Satanás é se eu vivo, é se eu prego aquilo que eu vivo. E se eu vivo o que eu prego. É a minha vida que derrota Satanás. E é por isso que nesta manhã, irmãos, eu quero fortalecer o seu coração. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso vai acontecer sobre as nossas vidas. Encerrando, eu quero ler o versículo 8.
Porque não adianta nada esperar com paciência se você não está fazendo, obedecendo aquilo que Deus falou. Não adianta nada você reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida se nós não estamos vivendo por esse princípio. Aí no versículo 8 ele diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. É isso que eu estou tentando fazer, irmãos. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não é o não poder estar na igreja, nós estamos levando até você isso. Nós estamos levando até você isso em nome de Jesus. Preguei a justiça na congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua face dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E é isso que eu estou tentando fazer nesta manhã, irmãos. Levar até você esta palavra de fé, de esperança e de amor. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E nós vamos esperar com paciência no Senhor, sabendo que nesse mundo tereis aflições, o próprio Jesus disse isso para nós, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele venceu o mundo. Quando Satanás tentou contra a vida dele, olha ali os homens, impulsionando os homens a crucificá-lo. Ele foi para a cruz como ovelha que vai para o matadouro. Da sua boca não se ouviu nada, mas uma coisa aconteceu, irmãos. Ao terceiro dia ele ressurgiu. E hoje está sentado à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo. E não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o pendor da sua glória, o Consolador, o Consolidador da nossa fé, o Espírito Santo. Tenha um bom dia, espere com paciência no Senhor. Olha, eu estou falando para você, ouvindo, também preciso esperar com paciência. Deus abençoe você nesse lindo e maravilhoso dia, numa segunda-feira. Deus abençoe o seu trabalho, a sua casa, a sua despensa, em nome de Jesus. Recebe um abraço forte do pastor Anderson e Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar, glorificar e exaltar o teu nome em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor Deus eterno, redunde em glória sobre a minha vida e que eu possa esperar com paciência no Senhor para ouvir, Pai amado, a tua voz e sentir a tua presença sempre sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre aquilo, Pai amado, que nós falamos e nós pregamos. A igreja não salva, ela será salva para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia na graça e no poder do Espírito Santo.